chega mais porque o seu espaço é garantido aqui no Conexão. Que bom que você está com a gente. Seja muito bem-vindo. Aqui você pode participar de maneira instantânea, fazendo acontecer e tocando o nosso barquinho até o final do Conexão, porque aqui você tem voz e tem... Vez. Sempre você tem voz e tem vez, você já pode começar a participar com a gente no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. O tema de hoje está super bacana, discipulado. O que a galera tem a dizer sobre esse tema? Se você tem alguma pergunta, na hora que a gente começar a nossa discussão do tema, você pode deixar a sua pergunta e os nossos convidados de hoje tá bombando, hein? Exatamente. E tem uma surpresa que eu não vou contar agora não. Deixa pro final, deixa pro final, né? Vai ser no final? No último bloco? Vai ser no último bloco. Pra amarrar, pra ninguém se ir embora antes de acabar o programa. Legal, mas você já sabe aí, né? A gente postou um pedacinho, só pra dar um gostinho, assim... Né? Mas vai ter música especial aqui no Conexão e, é claro, você vai ficar ligado. O título que a gente escolheu até para colocar lá no nosso cartaz, Chapa, falando do tema, é Pequenos Cristos. Pequenos Exato. Cristos. Aí você fica pensando, poxa, pequenos Cristos? O que significa isso? Tem mini deuses aqui nesta terra? É o que a gente vai discutir hoje aqui. Pequenos Cristos, o que somos nós neste planeta? Discípulos, seguidores de Jesus, o que me faz ser um discípulo? O que é um discípulo? Vem pra cá, porque o programa tá show de bola, né? Senta aqui no sofá amarelo, você pode participar através das redes sociais. O nosso Instagram, @PGConexão, tá aparecendo na sua tela. Tem o nosso WhatsApp também, você tem um número marcadinho aí no seu celular, 12981353043, beleza? Vem com a gente. Seguinte, Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele teve discípulos, né? Teve os seus seguidores. Agora, o que é ser um discípulo para você? Como é que age um seguidor de Jesus, um seguidor de Cristo? Como ser discípulo sem ter um mestre ali do seu lado, visivelmente ali, bem pertinho de você? Como é que a gente pode ser discípulo de Jesus em pleno século XXI, em plena modernidade? Vem com a gente porque o Conexão, é claro, começa agora. Você sabe o que é um discípulo? Que nem os de Deus, né? Segue uma teoria, segue uma ideia. Tem um princípio e segue esse princípio. É alguém que está aprendendo alguma coisa, né? For da Bíblia, de um discípulo evangélico, onde você descreve uma série de interesses bíblicos. Alguém que segue outra pessoa que manda. Discípulo ou seguidor de alguém? Um discípulo? Não sei. Isso é coisa de igreja, né? Discípulo? Eu acho que é. Um discípulo é um seguidor da Bíblia? Não tenho a mínima ideia. Você é um mestre em qualquer situação, um professor, pode ser, né? A gente fala discípulo, a gente lembra sempre Jesus, Bíblia, blá, mas pode ser qualquer mestre, qualquer pessoa que esteja ensinando para o outro esteja seguindo as suas metas, os seus ensinamentos. É um discípulo. Um discípulo é alguém que segue alguém, ou alguma doutrina, alguma coisa. Você é um discípulo de Cristo. Bem provável que já tenha ouvido essa frase por aí, mas você sabe o que ela significa? O dicionário explica que um discípulo é aquele que aprende ou recebe instrução de alguém. É um aluno, um aprendiz. Basicamente, um discípulo é um seguidor. Ele faz o que o mestre faz. Tá, e qual a vantagem de ser um discípulo, você pode perguntar? A Bíblia diz que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Ou seja, se nós imitamos a Jesus, damos continuidade ao seu ministério e, de quebra, ainda nos tornamos mais semelhantes a ele. Legal, né? Mas será que você sabe de verdade o que significa seguir a Cristo? O que é discipulado? Como ser um discípulo no século XXI? A conversa vai longe. Melhor começar o programa logo então. O Conexão está no ar. Legal, e para você, o que é ser discípulo? Você sabe o que significa exatamente isso ou isso aí é uma coisa que ficou lá no passado, é uma coisa velha, que não durou muito e que não se aplica ao nosso século, à nossa modernidade, à nossa atualidade? Vem para cá porque a discussão tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com os nossos convidados de hoje. Está aqui mais uma vez... nosso parceiro aqui do Conexão, né? A gente falou de você segunda-feira. Eu sabia que tinha outros amigos meus aqui, né? Exatamente. Então, espero que tenham falado bem, eu não assisti ainda o programa. Não, falamos bem, sempre bem, sempre do nosso bem. pastor, aqui, amigo Tonasso. Lucas Vilches e Rodrigo Maciel. Pessoal que segue o Metanoia, né? Legal. Bom te ter aqui de novo. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria. Acho que durante o ano eu venho algumas vezes e cada vez que eu venho eu me sinto mais em casa. É muito bom poder estar com vocês de verdade, de coração. Muito feliz. Aqui é a sua casa, aqui é a sua sala também. Legal, Tonasso. obrigado. Seja bem-vindo. Já me sinto à vontade. E também a Nayeli Leite, uma amiga nossa que fazia
tempo que não vinha Fazia aqui, né, tempo, Chapada? né? Ela- Olha, não foi muito por falta tempo de mesmo. convite. Não, foi depois que ela começou no perfil musical, ela aí não quer esqueceu mais, da gente. Isso Vocês que é ficam aqui, me vizinho, queimando, né? que Isso que é mentira. vizinho aqui. Porque é vizinho aqui, né? Então, mas agora ela Mas deu atendeu o certo, nosso né? pedido, atendeu o nosso E atendi, convite. ainda fiz um negócio valorizar aqui, vocês vão saber, fiquem atentos. É, uma surprise aí, Surpresinha. né? Vamos lá. No final do programa, a Nayeli vai trazer uma música especial aqui pra gente. E é bom ter vocês aqui para falar sobre algo que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa caminhada, com a nossa jornada nessa terra, que é discipulado. Exato. Só que assim, a gente tem essa ideia bonita, assim, né? De dizer, nossa, discípulo é seguir a Cristo, poxa, eu me considero um discípulo e tal. E naquela época existiam, sim, discípulos dos rabis, né, Tonasso? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente vê ali na Bíblia alguns rabis, inclusive Jesus foi chamado de rabi, né? E esses rabis tinham seguidores, mas... Enfim, o que era ser um seguidor de um rabi e tal, naquela época, que eram chamados os talmidins, né? Falar um pouquinho da palavra, né, discípulo, acho que é legal você que está em casa saber o que é isso. Discípulo, como o vídeo de introdução falou, literalmente a tradução é um aluno, é um aprendiz. Então, na verdade, começa muito antes de Jesus, né? Você tinha filósofos antes de Cristo que tinham seus seguidores. Os filósofos gregos tinham muitos seguidores que faziam de tudo para poder ter um pouquinho do conhecimento, poder estar ao lado, poder estar por perto, né, daquela pessoa que tinha tanta sabedoria. E não foi diferente na época de Jesus. Existiam várias escolas, algumas famosas, né, de rabinos famosos, e existia assim uma pretensão muito grande de que todo judeu, toda criança judia que nascia, no judaísmo ele tinha que ter o conhecimento do Torá, da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E não só da lei, mas dos profetas também, daquilo que era a profecia e a manifestação do conhecimento para o judaísmo. E as crianças eram motivadas a se tornarem discípulas de algum mestre da época, de algum rabi da época. Então havia um certo tipo de desespero assim, dos pais para que os meninos que fossem destacando-se na escola, nos estágios que existiam na escola judaica, eles fossem crescendo, decorando a Bíblia, decorando os profetas, decorando a Escritura, até chegar no nível que eles conseguiriam discutir essas ideias e aprender a como praticar. A discussão na época não era para discutir, para debater, era para aprender como aplicar na vida. E aí você tinha várias escolas na época. Então, ser um seguidor, ser um discípulo de algum rabino na época, era um status muito grande, tá entendendo? Era algo assim que todo mundo desejava. Puxa vida, aquela pessoa me chamou para seguir. Qual era a diferença? Quem chamava para seguir realmente era o rabino. Eu escolhia, né? Eu sou o rabino, eu escolho quem eu quero meu discípulo. E tinha a ver com muito mérito. Tinha a ver com muito... Se você é bom, se você na verdade é bom, se você é o melhor do melhor, você tem condição de ser meu discípulo. Então eu vou te chamar. Porque entre todos os outros, você se destacou. Você pode aprender. E a pessoa chamava aquela pessoa. Com Jesus não foi diferente. Ele usou a mesma linguagem da época, mas a diferença de Cristo é muito, assim, gritante. Porque ele também chama. Os melhores, só que ele não né? chamou os melhores dos melhores. É meio assim, sigam-me os ruins, né? Que foi até um bate-papo do Contra a Cultura. Não, na verdade é o o seguinte, qualquer estudo mais sério da tradição, a gente não tem muita informação sobre os discípulos, a não ser o que está revelado no Evangelho e na tradição. Que quando eu falo tradição, é todos os escritos, a história. E aí a gente vai fazer uma listagem bem rápida e descobre o seguinte: nós aqui, se fôssemos contratar pessoas para trabalhar na nossa equipe, aqui no Conexão, ou na vida que a gente leva, a gente talvez não chamaria nenhum dos 12, muito menos os 12 juntos, que seria uma confusão. E Jesus chama pessoas que contradiziam na época toda a expectativa do judaísmo que estava ali vigente, que é o quê? Eu estou lidando com gente que é considerado o pior dos piores. Por quê? Vou explicar por quê. Não porque eles eram pecadores, porque todos somos, não porque eles eram malfeitores, mas porque eles estavam fazendo o quê? Trabalhando nas suas profissões, com os pais, pescando. E quem não conseguia passar pelas escolas e ser chamado por um rabi famoso, ia fazer o quê? Ia trabalhar com o pai, ia virar carpinteiro, pescador. Então esses meninos já tinham sido rejeitados. Pedro, Tiago, André, João. Lógico, tem um Levi ali que é cobrador de imposto, tem um Judas que é inteligente, tem um pessoal que é diferente. Mas ele chama aquele pessoal que já não tinha mais condição. E ele fala: eu vou usar vocês, eu vou fazer de vocês algo novo. Acho que já começa uma primeira lição de Jesus. Por que é diferente? Porque ele fala, se ele trabalhou com gente como aquele povo e tornou-os quem eles são hoje, ele pode fazer com a gente também. Gente que não precisa ser melhor e nem melhor que ninguém para ser chamado. Precisa só estar disponível a seguir. Então, isso é legal, porque nesse nosso contexto de juventude, numa sociedade que oprime a gente, que é onde a gente precisa ser o melhor, onde a gente precisa ser... Assim, mérito, né? O tempo todo meritocracia, isso muda tudo.
isso é totalmente contra a cultura. Não contra a cultura, mas contra a cultura no sentido da gente questionar e ir de encontro com isso, né? Não para chocar, mas para poder questionar de fato. Então, assim, o que você falou, poxa, é muito legal e a gente vê que a figura de Jesus é totalmente diferente do padrão social, né? E isso tira um fardo. A gente estava conversando sobre isso. Dá uma leveza. Total. Até quando você vai ler as histórias da Bíblia, eu fico assim, agradeço a Deus, porque teve Davi, porque teve aqueles que pecaram e fizeram coisas absurdas, porque eu sei que tem esperança para mim. Que eu ainda posso ser segundo o coração de Deus, que eu posso ser um discípulo segundo o coração de Deus. E, na verdade, o chamado de Jesus, né, para o discipulado, no tempo vigente lá que a gente está discutindo, era mérito. Quanto melhor, mais oportunidade você vai ter. Com Cristo é o inverso, é graça. Então, quanto mais você reconhecer que precisa de mim e que eu posso te usar e posso te transformar em algo melhor, aí você está pronto para ser meu discípulo. Então, é bonito você ver isso acontecer quando ele fala, por exemplo, vinde a mim, todo mundo que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque ele é suave e é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Justamente porque esses rabinos, um jugo pesado. Entende? Essa ideia de que o que eles colocavam no discípulo era muito pesado. E jugo, na ideia de jugo, quem sabe o que é jugo, é aquela ideia que você coloca no bicho mesmo, no animal para arar a terra, e ele junta com outro animal, aquele jugo que faz você andar junto. Jesus está falando, eu vou te colocar algo junto, mas você vai andar comigo na leveza, eu vou te puxar para andar comigo, para fazer uma missão, mas vai ser bom, você vai aprender de mim, e eu vou te aliviar no caminho, mas eu vou te transformar também. Então, o chamado do discipulado é o chamado da graça. Isso é legal, não existe discipulado sem graça. Em outras palavras, né? Não tem ficou diferente falar isso, mas não existe discipulado que não seja baseado na graça. Não é nada porque eu quero ser discípulo. Não adianta. Ele fala assim, deixa que eu te convido para isso, né? A gente tem boas histórias para relembrar durante esse programa, com certeza. Uau, e é legal esse contexto histórico que você coloca, Tonasso, dessa questão, né? De quem era escolhido, né? Só os melhores. E me fez lembrar de uma frase, né? Que um super-herói muito conhecido, na qual eu até carrego o nome, que ele fala, siga-me os bons, né? Eu me lembrei nesse momento e com você falando sobre isso, achei interessante, porque até a gente tem uma outra frase também que a gente usa muito no meio religioso, que você vai lembrar, eu não lembro muito bem de cor, mas é Deus nos chama... Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Então, nesse contexto, não, é que vai muito na questão da graça, né? Não importa muito o que você é, mas o que você está disposto a se tornar. É que a gente também tem a ideia de que nós aceitamos Jesus, mas na verdade é Ele que nos aceita. Ele nos aceita. Sim, né? Nesse sentido a gente vai ter, o amor de Deus é tão grande, a gente tem que voltar lá na raiz da coisa, quando Ele cria o ser humano, é tão livre, é tão liberdade, é tão verdadeiro, é tão autêntico esse amor, que Ele é a essência do amor, aliás, Ele é o amor, que Ele deixa livre, né? Então, nessa perspectiva, você pode sim rejeitar, mas é Ele que nos aceita, é Ele que nos convida. A procura da Bíblia não é a gente tentando achar Deus, é Ele tentando nos buscar. Então, discipulado é quando você para e fala assim, ok, eu quero ser levado por isso, entendeu? Não é você ficar buscando, essa é a diferença, não é eu ficar buscando, eu quero aprender de Deus. Ele vai te chamar e você tem que estar pronto para reconhecer essa voz e seguir. Em outras palavras, todos são discípulos. Todos são discípulos quando ouvem a voz de Deus e se comprometem a seguir a vontade desse mestre. Essa ideia do rabino era tão forte, a gente comentou isso um pouquinho antes de entrar, né? Que havia uma expressão na época que era pegar a poeira do mestre. Então você segue de tal maneira, você se compromete tanto com aquela pessoa num relacionamento, essa é a palavra, relacionamento com aquela pessoa, que você pega a poeira, ou seja, fala como ele fala, onde ele vai, você está sujo da poeira do caminho que ele trilha. Então esse é o desejo do nosso coração, mas isso não é mérito nosso, é um convite do amor de Deus. Uau, legal. Você pode participar com a gente, entender um pouquinho o que é discípulo, o que é discipulado, você está achando mais possível ser discípulo, ser seguidor de Cristo, está entendendo a essência, está entendendo a mensagem aqui do Conexão? Escreve pra gente, o Chapolin já está com o tablet ali para receber a sua mensagem através do Face, está aparecendo aqui embaixo, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, aliás, é a rede social mais bombástica assim, do Conexão. Dobrou de gente, triplicou. Nossa, que aqui, isso, né? A gente está com quase 50 mil seguidores, a gente agradece demais o carinho de vocês, @PG Conexão, esse é o nosso perfil. E tem o nosso WhatsApp também, né? 12981353043. Você pode participar com a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler o seu comentário, tá bom? A gente deu uma introdução aqui, até histórica, é bacana para a gente poder entender o que de fato significa ser discípulo ou o que significava ser discípulo naquela época específica também. E a gente vem para os tempos atuais, que significa ser discípulo hoje.
Porque eu citei uma palavra no começo aqui, na introdução do Conexão, que é, será que discipulado é uma coisa velha? Do tipo, velho é o que acaba, diferente do que é antigo. Antigo permanece, é uma coisa de muito tempo, mas ela permanece. O que é velho acaba, não dá prosseguimento. Ou seja, discipulado é uma coisa antiga, mas que permanece até hoje. Então, tudo a ver com o nosso cotidiano, tudo a ver com a nossa era pós-moderna, né? Mas é muito comum. Você viu pela dificuldade que as pessoas têm de responder o que é ser discípulo? Alguns falaram que era mestre, né? Ou então a ideia de que está associado com religião, né? Claro, o termo talvez esteja mesmo por conta dos evangelhos, 12 discípulos são mais famosos. Mas há muita informação no meio cristão de que discipulado era uma coisa do Novo Testamento. Hoje eu sou um membro da igreja, hoje eu sou um cristão, mas eu não sou um discípulo. Aliás, discípulo é aqueles caras lá que largaram tudo e seguiram. Aqueles caras eram discípulos, eu não. Então, discipulado vem trazer de volta, essa ideia do discipulado, vem resgatar, na verdade, o propósito original pelo qual a gente foi criado. A Bíblia diz que a gente foi criado para ser como Cristo. Há uma predisposição em toda a Bíblia de você ficar com clareza apto a se tornar como Ele através do poder dele. Por exemplo, ele diz assim, eu de antemão preparei para que vocês fossem a imagem do meu filho. Deus, quando cria a gente, de antemão, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho. Há um predestino para todo ser humano, ser a imagem de Cristo. Isso para muito cristão não é claro. Para muito cristão é assim, eu vou à igreja ou para cumprir um checklist, ou até para fazer coisas certas, até para ganhar o céu, talvez, ou para ir para a eternidade com Jesus, mas eu perdi o ponto, eu perdi o propósito pelo qual eu fui criado. E o discipulado resgata isso, você foi criado para ser igual a Cristo. Por isso ele nunca vai deixar de ser relevante. Não é um papo antigo, é um papo de todo dia, entendeu? Seguir a Jesus é um papo para qualquer cristão. Tem a ver com você que está assistindo a gente agora. Você é um discípulo de Jesus, sendo chamado para isso. Legal, entendeu? por isso que a gente, para ser igual a Cristo, a gente precisa ser, então, um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo. Que foi aqui o tema que você deu no programa, né? Exato. Um pequeno Cristo. O dia que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. A primeira vez, eles passaram um ano pregando numa igreja, ensinando, e aí a Bíblia diz, e pela primeira vez, se não me engano é Atos capítulo 11, eles foram chamados de cristãos. Cristãos, na essência da palavra, é o diminutivo de Cristo, são os pequenos cristos, né? Eles eram tão semelhantes, manifestavam tanto o espírito do Cristo, a identidade do Cristo que havia sido retirado da terra, ele foi embora, na verdade, e deixou o espírito dele, que eles, olha, vocês são daqueles, vocês são os cristãozinhos aí, vocês são os cristinhos. Pequenos cristos. E acho que essa é a ideia do discipulado, essa ideia de tornar a gente cada dia, mesmo sendo como somos. Essa é a grande diferença, não pode esquecer disso. Não é discipulado, porque é através dele, exato, né? não é discipulado para poucos, nenhum né? nós, Não é um privilégio de poucos, né? É um privilégio de todos aqueles que creem em Jesus. Amém. Sermos igual a Ele. Que bom, que bom. Somos todos pequenos cristos, então, né? Exato, Bia. E agora tem presente para você que está conectado com a gente, assistindo o programa Conexão. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse tema, manda para a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram. A gente vai ter o maior prazer de colocar aqui na mira do Felipe Tonassi e da Nayeli Leite, que eles vão responder. Se você tem coragem de perguntar, a gente vai ter coragem de responder. Olha só, presente para você. Entra agora em contato, o endereço está embaixo na sua tela, ou o telefone também, você pode adquirir através do telefone. Entra agora, é só aproveita o intervalo aí, 2 minutinhos, você vai lá, faz o seu cadastro, vai receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso estudo bíblico. A gente vai para o intervalo e volta já.